Olá pessoal, então vamos começar aqui uma correção, tá? Da nossa última lista sobre notação científica e faremos então o número 1, tá bom? Estou usando a mesa, ainda não estou escrevendo muito bem com a mesa, tá? Tem que praticar, mas qualquer coisa que vocês verem aí torto é ilusão de ótica, ou é problema de vista de vocês. Tá bom? Então vamos lá. Número 1, passe os números a seguir para a notação científica e faça os arredondamentos mantendo duas casas após a vírgula. Bom, passar para a notação científica é reescrever o número, tá? Como a multiplicação de um número compreendido entre 1 e 10, com exceção do 10, né? O número tem que estar entre 1 e 10, mas tem que ser menor que o 10. O 10 mesmo está excluído. E vezes uma potência de base 10, certo? Então, para fazer isso, a gente tem que tomar cuidado. Eu ensinei na videoaula um macetinho que é o andar da vírgula, não é isso? Se a vírgula andar para a esquerda, a quantidade de casas que ela anda para a esquerda é o valor do meu expoente, da base 10. Se andou para a esquerda, a quantidade de casas que eu ando é o número, tá, do expoente com sinal positivo. Se a vírgula andar para a direita, tá bom? A vírgula andou para a direita. O número de casas que ela anda é o valor do expoente da base 10, só que agora com sinal negativo. Então, observado isso, vamos começar. O arredondamento, antes de começar, o arredondamento é o seguinte. Se a gente vai arredondar para duas casas após a vírgula, então, se o meu número tiver mais de duas após a vírgula, eu vou olhar para esse número anterior ao número de casas que eu quero manter e farei o arredondamento. De que forma? Bom, conforme nossa teoria, se for 5 ou maior que 5, tá? Eu arredondo o anterior, o número antecessor, para mais. Então, eu aumento uma unidade nele. Se for um número menor que 5, ou seja, de 0 até 4, eu descarto o que eu não preciso, tá? O que está à direita do algarismo que eu quero manter e mantenho o valor sem modificar. Então a gente vai ver aqui como que fica. Então, eu tenho o número 1500, tá? Quando não tem vírgula no número, eu tenho que lembrar que a vírgula está aqui, tá? Tá bem no finalzinho aqui. Então, repare o seguinte, 1500 não está entre 1 e 10. Para ficar entre 1 e 10, eu tenho que andar com a vírgula. Aqui, então, vou ter que andar com a vírgula para a esquerda. Então, se eu andar uma casa, ainda fica 150. Se eu andar duas casas, fica 15. E 15 ainda não está entre 1 e 10. Então, eu ando mais uma, certo? E agora sim, eu tenho um número. 1,5 está compreendido entre 1 e 10. Então, eu vou reescrever ele. Então, vou pôr aqui 1,5, ok? Vezes uma potência de base 10. Como eu quero manter duas casas após a vírgula, eu vou então manter esse zero aqui. Porque o terceiro algarismo é um zero. E aí, o que fala a teoria? Se for menor que 5, eu mantenho, tá, o algarismo, que é o limite meu aqui, que seria 2. Então, em 2 zeros. Resumindo, o número correto seria isso aqui, 1,500. Então, eu olho para esse aqui, para esse algarismo, e aplico a regra do arredondamento. É menor que 5? É. Então, eu descarto ele e mantenho sem alterar o meu número anterior. Então, fica 1,50 vezes 10. Quantas casas eu andei? Eu andei 1, 2, 3. Andei para a esquerda? Andei para a esquerda. Então, sinal positivo vira expoente do meu número. Basicamente é só isso. Vamos para B. Na B, a mesma coisa, certo? A mesma regra, a mesma coisa. Quando aparece a vírgula, está no final. Então, eu vou contar, certo? Para esse número gigante aqui ficar entre 1 e 10, eu vou andar 1, 2, 3,
4, 5. Se eu andar 5, o número passa a ser 3,01800. Ok, vezes a potência de base 10. Quantas casas eu andei para a esquerda? 1, 2, 3, 4, 5. Então, com sinal positivo, é o expoente da potência. Só que aqui tem um problema, certo? No exercício, ele quer que a gente faz o quê? A gente faz o arredondamento, ok? Então, eu tenho que fazer o arredondamento. Eu quero manter 2 casas após a vírgula, então são essas 2 casas aqui, ó. Tá bom? O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que olhar o número anterior, que no caso é um 8, e aplicar a regra do arredondamento. Como o 8 ele é maior que 5, então eu pego o número anterior, que é o 1, e aumento uma unidade nele. Então vai ficar 3,02 vezes 10 elevado à quinta. Ok, só isso. Aplicamos o arredondamento, tá bom? Nos próximos a gente pode fazer direto, tá? Então vamos lá. Nessa letra C, a vírgula está bem no iniciozinho aqui. Ok? Aqui está a vírgula. E esse número ele é muito pequeno e ele não está entre 1 e 10. Para ele ficar entre 1 e 10, eu vou ter que andar a vírgula para a direita. 1, 2, 3, 4. Se eu andar 4 casas, fica 5,15. 5,15 está entre 1 e 10. Então, reescrevo o número. 5,15 vezes a potência de base 10. Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4. Se eu andei 4 casas, eu coloco 4 aqui como expoente, só que nesse caso eu andei para a direita, certo? Quando eu ando para a esquerda, o sinal é positivo. Quando eu ando para a direita, sinal negativo. Então fica 5,15 vezes 10 a menos 4. Lembrando que eu estou mantendo dois logaritmos, tá? 2 casas aqui após a vírgula. Então, vamos para o próximo. O próximo é um número gigantesco, né? A vírgula está no final, quando ela não aparece, então eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se eu andar 11 casas, esse número fica entre 1 e 10. 2,12 está entre 1 e 10. Por que eu vou manter 2,12? Porque quando eu pego esse zero aqui, ó, anterior ao 2, ele é menor que 5. Então, eu descarto tudo que eu não preciso à direita e mantenho o número sem alterar nada. Então, eu andei, a potência, a base é 10, eu andei 11 casas para a esquerda. Quando eu ando para a esquerda, o sinal é positivo. Então, 2,12 vezes 10 elevado a 11 é o nosso número. A letra E, vamos fazer a letra E. É a mesma coisa, né? Não tem diferença nenhuma, não. A letra E, eu tenho uma vírgula bem no iniciozinho. Esse número não está entre 1 e 10, eu vou andar para a direita. Andei uma casa, virou 3,48720099. Esse número está entre 1 e 10? Está. Então, eu vou reescrever esse número, certo? 3,48. Aí eu paro aqui. 3,48. O que vem? Eu tenho que manter 2 casas após a vírgula. O que vem depois do 8? Vem um 7. E aí 7 é maior que 5. Então, para arredondar, se o número anterior que eu quero, ele é maior que 5, eu tenho que arredondar, tá? Meu 8, no caso aqui, para 9. Então, fiz o arredondamento, virou 9 vezes 10. Quantas casas ele andou para a direita? Andou uma casa. Como andou para a direita, eu vou pôr 1 e aí eu tenho que pôr o sinal negativo, tá? 10 elevado a menos 1. Por fim, a letra F, nós temos 0,0009125,798.
Para ficar entre 1 e 10, eu pego a vírgula e ando ela. Vou andar 1, 2, 3. Andei 3 casas. Ficou 9, e eu vou repetir até o 12 aqui. São as 2 casas após a vírgula. Tá? Esse número 9,12 está entre 1 e 10. Vezes uma potência de base 10. Repare o seguinte, que o número após, tá? O 2 é o 5. O 5, pela regra, se o número for maior ou igual a 5, tem que arredondar para mais. Então, esse 2, ele vai ter que virar o quê? Ele vai ter que virar o 3. Eu tenho que somar 1 nele. Então, vamos apagar aqui e vamos colocar 9,13. Quantas casas eu andei para a direita? Andei 1, 2, 3. Então, se eu ando para a direita, sinal negativo. E 3 como expoente. Pessoal, esse exercício 1 é só isso, tá bom? Desculpa a escrita aí, mas acho que está compreensível. E vamos passar para o próximo exercício então. A gente vai fazer mais o 2 e o 3, tá? Na sequência aí. Então, pessoal, vamos dar sequência, né? Eu estou postando agora esse encaixe aqui com a correção, nessa videoaula de correção, porque os alunos perceberam que ficou cortando, né, nossa resolução na videoaula inicial, então eu corrigi e estou encaixando aqui e disponibilizando para vocês. Então, assistam, dê uma olhadinha, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos resolver o exercício 2, que fala: resolva as operações a seguir e dê o resultado da notação científica. Faça arredondamentos necessários. Ok, então aqui consiste no seguinte: nós vamos ter que pegar os números, né? Aqui esse número 0,0005 está multiplicando esse outro número 0,025. Então, esses números estão na forma decimal, a gente tem que passar para a notação científica e fazer o arredondamento necessário. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é passar, né, cada um dos números e manter a multiplicação. Então, o 0,0005, eu passo ele, eu vou contar que a vírgula está aqui, ela vai andar 1, 2, 3, 4 casas, porque o número tem que ficar compreendido entre 1 e 10, com exceção do 10, certo? Vezes uma potência de base 10. Então, andamos a vírgula, virou 5,00, por causa da precisão do arredondamento, né? A gente falou que quando não falar nada, a gente vai considerar 2 casas após a vírgula. Então, ficou 5,00. A vírgula andou 4 casas para a direita. Quando a vírgula anda para a direita, a quantidade de casas que ela anda é o valor do expoente, só que quando andar para a direita, o expoente será negativo. Então, andou 4 casas, ficou menos 4 como expoente, tá? Isso está multiplicando esse 0,025, que se eu andar a vírgula 2 casas para a direita, vira 2,5 ou 2,50, tá bom? Então, andou, formou esse número aqui, tá? Esse número é o 0,025 passado para a notação científica. Então, agora eu tenho a multiplicação, 5 vezes 10 a menos 4, vezes 2,5, vezes 10 a menos 2. Então, produto, todos eles estão multiplicando entre si. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar os números que não têm a base 10, certo? Tá aqui, eu agrupo eles. Então, ficou. Por que eu posso agrupar, professor? Porque na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, eu posso modificar eles, embaralhar eles, que o resultado vai dar o mesmo, tá bom? 2 vezes, só você lembrar, 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2, tá? A ordem do produto não altera o resultado. Então, juntei e depois eu vou e junto também as potências, ok? Feito isso, 5 vezes 2,5 vai dar
12,5, tá aqui. Esse é o resultado dessa multiplicação aqui de cima, tá bom? E a multiplicação das potências de base 10, a regra de potenciação que a gente aprendeu é, na multiplicação de potências de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, eu mantive a base que é 10 e somei os expoentes. Então, eu tenho menos 4 mais menos 2, está armado aqui, ok? Agora, a gente tem que fazer a regrinha de sinal, o mais vezes o menos dá menos, então fica menos 4 menos 2. Menos 4 menos 2 vai dar menos 6. Sinais iguais eu somo e conservo o sinal. Então, chegamos no resultado, 12,5 vezes 10 a menos 6. Tá? Só que tem um problema. Qual que é o problema? Esse número que a gente encontrou, ele não está na notação exponencial, que é a notação científica. Para ficar, é o produto de um número compreendido entre 1 e 10, com exceção do 10, vezes uma potência de base 10. Tá, aqui eu tenho um número, mas ele não está entre 1 e 10. 12,5 está acima de 10. Então, eu vou ter que andar essa vírgula uma casa para a esquerda. Então, eu vou pegar esse número, andar uma casa para a esquerda, certo? E aí vai ficar 1,25 vezes uma potência de base 10. Quando eu ando para a esquerda, uma casa, eu vou ter que pôr o expoente 1 positivo, porque quando eu ando para a esquerda, o sinal que o expoente recebe é positivo. Quando eu ando para a direita, que a gente fez agora, o sinal do expoente é negativo. Então, eu vou fazer isso. Tá aqui. Andei. Tá bom? Formou esse número. Vezes 10 a menos 6. Então, agora, o número está compreendido entre 1 e 10. Só que eu vou ter que multiplicar essa potência de base 10 que está aqui dentro, vezes a que está aqui fora. Lembrando que esse parênteses aqui eu pus só para agrupar, né? Para mostrar o que eu fiz, porque na verdade não precisa dele não, tá bom? Na multiplicação aqui, tanto faz ter o parênteses ou não. Então, agora a gente junta, repete o número, tá aqui, tá entre 1 e 10, e a multiplicação das potências de base 10, eu conservo a base e somo os expoentes. Quando não tem nada é 1, vai ficar 1 mais menos 6. Mais vezes menos dá menos, então fica 1 menos 6. Sinais diferentes, eu subtraio e mantenho o sinal do maior. O maior é negativo, então vai ficar 1,25 vezes 10 elevado a menos 5. Esse é o resultado final, tá bom? Que a gente estava procurando. Então, a é só isso. Percebeu que fica mais fácil, né? Aqui eu estou fazendo bem detalhadinho, passo a passo, mas uma vez que você dominar, né, a regra, eu faço essa conta aqui em uma linha no caderno, tá? Se você treinar, você é capaz de fazer da mesma forma, tá bom? Então é isso. Vamos para B. A B, eu tenho então 150 mil dividido por 0,003, né? Então, para me resolver, eu vou aplicar a mesma forma que eu fiz na A. Eu vou ter que pegar esses números, primeiro os 150 mil, depois o 0,003 e passar para a notação científica. Então, eu posso escrever uma divisão como uma fração. Fração e divisão é a mesma coisa, a gente já sabe disso. Então, coloquei aqui, ó, 150 mil em cima, 0,003 embaixo, tá bom? Agora eu vou passar esses números para a notação científica. Então, repare o seguinte, quando a vírgula não aparece, ela está bem aqui no finalzinho, ok? Então, eu vou andar a vírgula, 1, 2, 3, 4, 5 casas, certo? Para a esquerda. Quando eu ando para a esquerda, o número de casas que eu andar recebe o sinal positivo. Então, ficou 1,5 vezes 10 elevado à quinta. Passei isso primeiro. Agora, eu vou fazer com 0,003. Tá? A vírgula está aqui, vai andar 1, 2, 3 casas. E aí vira 3, está entre 1 e 10.
vezes a potência de base 10, andou 3 para a direita, eu conto as casas que andou, viro o expoente 3, como andou para a direita, recebe sinal negativo. Então, passamos para a notação científica. Agora eu tenho que fazer a operação. Eu aplico as propriedades que eu já conheço de potenciação para resolver, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir 1,5 por 3 e o resultado disso vai dar meio, tá bom? Aqui eu vou fazer a setinha linkando aqui. E agora eu resolvo o quê? A potência de base 10, a divisão entre elas aqui, ó. Divisão de potências de mesma base. Eu conservo a base, pego o expoente do de cima, do numerador, né? Menos o expoente do denominador. Então, fica isso aqui. 10 elevado a 5 menos 3. Por quê, professor? O numerador é positivo, 5 menos é da fórmula e o número tem um menos, então tem que pôr entre parênteses e fazer o jogo de sinal. Menos vezes menos vai dar o quê? Mais. Então, virou isso aqui. E eu repito 0,5 vezes o 10, que é a base, 5 mais 3, 8. Beleza. Já estamos aqui, praticamente terminou a conta, né? Por que não terminou? Tem um problema. Não terminou ainda porque o 0,5 não está entre 1 e 10. E a notação científica tem que ficar entre 1 e 10, com exceção do 10, vezes a potência de base 10. Então a gente vai ter que andar essa vírgula, tá? Que está aqui, vai ter que andar para cá. Então eu vou andar uma casa. Então eu andei a vírgula uma casa para a direita. Então a quantidade de casas que andou, o expoente vai receber o sinal negativo porque andou para a direita. Então vai ficar um 10 a menos 1, só que 10 a menos 1 vezes 10 à oitava, eu conservo a base que é 10 e faço a soma dos expoentes, mas um é negativo, o outro é positivo. Vai aplicar a regra de jogo de sinal, né, que fala o seguinte: sinais diferentes eu subtraio e mantenho o sinal do maior. O maior é o 8, né, positivo, então 8 tira 1, 7. Com isso, a gente matou o exercício. 5,00 vezes 10 a 7 é o resultado final, tá bom? Vamos fazer a última agora. Lembrando para vocês que a C e a D fica por conta de vocês, tá? Então, estou resolvendo a A, B e a E. Então, aqui, ó, muito simples, tá? É um número muito pequeno e outro muito grande. Se você fosse fazer isso na mão, de modo convencional, talvez isso ia levar muito tempo, né? Para resolver, se você não souber as ferramentas certas. Então, aqui a gente passa esse número. E aqui eu quero fazer uma ressalva, que no que eu fiz aí que ficou cortado, a gente contou esse número aqui, gigantesco, tá? A gente contou ele, na verdade eu contei ele, né? E, na verdade, eu tenho, pegando da vírgula do último algarismo aqui para a esquerda, até chegar no 3, tem 10 casas. E eu contei 9. Então, eu errei, contei uma a menos, né? Então, aqui a gente conserta isso. Ninguém me falou sobre esse erro, né? Ninguém levantou essa hipótese de estar errado. Mas, beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, então. Ó, esse 0, que é o primeiro aqui, ele vai demarcar a vírgula. Então, a vírgula está aqui. Eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas. E aí fica 2,0, tá? Vezes a potência de base 10, que é o que vai acompanhar. Então, se eu andei 11 para a direita, recebe sinal negativo, fica 10 elevado a menos 11. Então, aqui. Vamos destacar e vamos mostrar que esse número de cima é esse de baixo na notação científica. Agora a gente vai para o segundo número, certo? Então, eu conto quando não aparece nada, a vírgula está aqui no finalzinho, lembra disso? Se eu contar aqui, ó, 3, 6, 9,
10. A vírgula tem que parar aqui. Então, tem 10 algarismos. Então, fica 3,0, que está entre 1 e 10, mesmo, com exceção do 10. E, vezes a potência de base 10, andou para a esquerda 10 casas, recebe sinal positivo expoente. Então, fica 10 elevado a 10. Ok. Agora, aquele esqueminha de agrupar, né? Vou fazer o quê? Vou multiplicar o 2 vezes 3 e vou multiplicar as potências de base 10. 10 a menos 11 vezes 10 a décima, tá? 2 vezes 3 a gente já sabe que é 6. E 10 a menos 11 vezes 10 a 10. Eu conservo a base que é 10 e somo os expoentes. Como o sinal é negativo, vai ficar menos 11 mais 10. Não é diferente, subtrai e mantém o sinal do maior. O maior negativo, então ficou 10 elevado a menos 1. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Eu acho que eu vou tentar fazer no LaTeX aqui, nesse tipo de apresentação, que fica melhor, né? A mesa eu vou ter que treinar mais, né? Treinar bastante para escrever com ela, porque a escrita fica ruim, né? Ainda não me acostumei e às vezes dá algum probleminha, igual esse que ocorreu. No mais, assistem aí, qualquer coisa me manda, né, as dúvidas aí que porventura surgirem. Um abraço a todos então. Então vamos lá, pessoal, nosso último exercício então. Exercício 3 fala o seguinte: a massa de um elétron é de cerca de 0,0000000, enfim, infinidade de zeros, 910.938.22 quilogramas. Esse é um número muito pequeno, difícil até de fazer a leitura, tá? E aí ele fala o seguinte: escreva esse número em notação científica mantendo apenas 2 algarismos após a vírgula. Bom, para a gente passar esse número para a notação científica, a gente vai ter que contar, né? A vírgula está aqui, nossa vírgula está aqui, e a gente vai ter que andar ela e parar com ela bem aqui, para o número ficar entre 1 e 10, ok? Então vamos fazer o processo de contagem aqui. Então aqui, ó, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. A gente vai andar 28 casas para a direita. E aí eu vou repetir esse número então. Vai ficar 9,93822 quilogramas. Bom, não vou pôr o quilograma ainda não. Deixa eu arrumar esse. Ficou muito feinho. Deixa eu ajeitar aqui esses números. 910, 938, 22. Vezes uma potência de base 10. Quantas casas que eu andei? A gente contou. Deu quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, vou pôr aqui o expoente 28. Só que eu andei para a direita, então tem que ser negativo, ok? O expoente. Então, isso em quilogramas. Só passamos para a notação científica. Só que o exercício quer que a gente faça o quê? A gente faça o arredondamento, deixando apenas 2 algarismos após a vírgula. Bom, para fazer isso, aqui eu tenho 2 algarismos, tá? Eu vou olhar para o número anterior e vou aplicar as regras de arredondamento. É maior que 5? Se ele for maior que 5, eu pego esse algarismo aqui e somo 1 nele. Se for menor que 5, eu só descarto essa parte aqui à direita
que mantenham o mesmo número. Nesse caso, 9 é maior que 5. Então, eu vou reescrever. Ok? Vai ficar 9, era 10. Fazendo arredondamento, vai para 11. Então, 9,11 vezes 10 elevado a menos 28 kg. Certo? Basicamente é só isso. Esse exercício é bem simples, tá? O que eu quero que vocês entendam e compreendam é que essa ferramenta ela vai nos poupar o quê? Desgaste, né? Mão de obra para resolver exercícios. Porque você consegue resolver exercícios que envolvam, né? Contas matemáticas que envolvam números muito grandes ou números muito pequenos. Onde que a gente vai ver isso? Bom, esse exercício aqui é um exemplo. Quando a gente for tratar de carga elétrica, tá? Seja próton, elétron, nêutron, que não tem carga definida, mas ele tem massa, né? Então, quando a gente vai tratar dessas partículas, tudo que envolve elas são valores muito pequenos, né? A massa é muito pequena, a carga elétrica é um valor pequeno, né? E assim por diante. E aí a gente tem que fazer operações com isso. Então, a gente precisa dominar a ferramenta porque ela vai nos ser útil. Quando a gente for tratar de estudos sobre astronomia, por exemplo, distância de corpos celestes, né? Distância da Terra ao Sol, distância de um planeta ao outro, distância de nós até a próxima galáxia, ou do nosso sistema solar até o centro da nossa galáxia, né? São distâncias muito grandes e que envolvem cálculos, né? Que se a gente fosse fazer de forma convencional, não conseguiríamos, tá? Então, a notação científica vem para resolver isso, tá? A ferramenta matemática que vai ser muito útil para a gente. Espero que vocês tenham entendido, então a gente finaliza por aqui, tá? Qualquer dúvida, me procure. Um abraço a todos.